Bom, Alan, então são três grandes áreas quando a gente pensa em objetivo do psicólogo, do psico-oncologista no hospital. Então, a gente tem um olhar voltado para o paciente, para os familiares e ou acompanhantes, né? Podem ser amigos, enfim, colegas de trabalho que estejam ao lado do paciente, e a equipe multiprofissional. Então, voltado ao paciente, muitas vezes a gente recebe a solicitação, né? O parecer ali de especialista, do médico, geralmente, para entender de que forma o paciente ele está reagindo, está lidando com aquele momento. Então, a gente vai fazer a nossa avaliação, vai compreender os principais aspectos psicológicos, medo, ansiedade, se esse paciente tem um histórico psiquiátrico ou não, porque tudo isso influencia a forma como ele vai enfrentar aquele momento presente. Histórico de tabagismo, etilismo, entre outras perguntas. Além do paciente, toda vez que a gente entra no leito, isso pensando em paciente internado, né? São contextos diferentes que a gente atua. Quando a gente encontra o acompanhante do paciente, a gente oferece o nosso serviço para fazer um suporte familiar. Porque a gente sempre fala assim, Alan, que a família é uma extensão do paciente. Então, muda-se toda a rotina, claramente tem um impacto psicológico no paciente, em toda a dinâmica familiar. Então, muitas vezes a gente percebe que os familiares, eles têm um pouco mais de dificuldade, se não até mais dificuldade do que o próprio paciente. Muitas vezes o paciente ele se resguarda um pouco mais, e quem está mais reativo naquele momento são os familiares. E um terceiro olhar é a equipe multiprofissional. Então, muitas vezes, antes de atender o caso, ou depois, a gente discute o caso com os colegas. Então, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, porque cada um tem um olhar diferente sobre o caso. Então, é sempre importante, muito rico a gente realizar essas trocas de percepções em relação ao paciente, em relação ao caso. Então, tanto do paciente, quanto da família, quanto da equipe, são informações riquíssimas que a gente precisa para construir o todo. O paciente não é único, o paciente tem uma família e tem uma equipe que cuida dele. E por que que o nosso olhar também é voltado para a equipe? Porque a gente tem afeto, a gente se vincula aos nossos pacientes, a gente se sensibiliza. Então, muitas vezes, para o profissional, residente ou titular, enfim, ele tem uma forma de lidar que, às vezes, isso impacta na relação dele com o paciente e com os familiares. Então, aí a gente discute, claro, o caso com o colega, pode mostrar alguma percepção nossa, para ter um pouco mais de cuidado, né, em relação ao paciente, porque muitas vezes são questões pessoais do profissional que não podem interferir na relação com o paciente ou familiar. Mas quem é médico não tem muita ciência. Nós, da psicologia, a gente tem um olhar mais apurado para justamente a gente saber separar, por isso que a gente faz terapia, para a gente saber separar o que é nosso e o que é do paciente. Então, basicamente, os principais objetivos é o foco e o suporte ao paciente, à família e à equipe.